Olá, povo de Deus, a paz seja com todos. Eu, mais uma vez, aqui é a irmã Carmen, do canal Comentando a Palavra. Vou estar compartilhando uma mensagem de Deus com vocês. Hoje nós vamos falar, o centro da nossa ministração vai ser o livro de Hebreus, capítulo 5, versículos 6, 7, 8 e 9, né? Aonde a gente vai estar utilizando a mensagem que está escrita na Bíblia. E aí a gente vai estar iniciando essa mensagem, né? Então vamos lá, no livro de Hebreus, capítulo 5, verso 6, está escrito assim: como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Então, assim, aqui tá falando de Jesus, né? Esse aqui segura essa mensagem, e ele tá falando daquele período que ele tava orando, tá bom? E aí, no 8 ele diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser causa a eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, assim, esse vai ser o centro da nossa mensagem, né? Então, aqui Deus está falando pra gente que quando nós estivermos no dia da graça, a gente vai estar tendo um reino sacerdotal. Por isso que a igreja é tão importante nos dias de hoje, e a gente está anunciando a palavra de Deus em verdade, né? Porque esse reino sacerdotal, ele vai ser um reino que ele nunca vai acabar, né? Então a gente percebe aqui que no versículo 5 e 6, ele diz assim: você será sacerdote para sempre, da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Tá falando que Jesus ele vai ser sacerdote para sempre, né? Mas mesmo ele tendo essa ciência, ele estava suplicando a Deus sobre a cruz. Ele sabia o que ele tinha que passar, ele sabia que tinha chegado o dia dele. E meio a todo aquele sofrimento, ele suplica a Deus. A gente não sabe se ali Jesus ele estava pedindo para Deus força, se ele estava pedindo capacidade para que ele pudesse passar por aquela mensagem. Mas o que a gente sabe é que no final a gente sabe que está sendo relatado na Bíblia que ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, né? Mas ele, sendo obediente, ele suplica a Deus, mas ele diz no final: contudo, que seja feita a sua vontade, né? Então, mesmo ele suplicando, ele decide ser obediente, mesmo sabendo que para ser obediente, isso lhe traria sofrimento, né? E o sofrimento tornou Jesus obediente, e o sofrimento aperfeiçoou, né, o trato da palavra, e torna Jesus fonte de salvação para nós, né? Então, assim, existe uma graça quando a gente passa por alguma espécie de sofrimento, né? E podemos imaginar que Jesus estava pedindo capacidade para suportar aquele momento, ou mesmo desesperado sobre aquela hora, e na condição de homem, porque ele era Deus, ele sabia como alcançar os ouvidos do Deus Altíssimo, né? Mas aí naquele momento ele estava totalmente na condição de homem, né? E a gente percebe que esse pedido para que seja feita a vontade de Deus manifestou bem a obediência de Jesus, o que a gente não encontra em Adão, e a gente não encontra em Eva quando eles foram tentados, né? E nos revela que a obediência nos leva de volta para a presença de Deus. Então, a obediência é algo muito importante da parte do Senhor, né? Eu fiz aqui um esboço, vou tentar ser o mais rápido possível, mas, assim, é interessante a mensagem que Deus tratou no meu coração por esses dias, né? E Deus age aqui na Terra através da palavra e do Espírito Santo, né? Somente os homens justos agradam a Deus, porque muitos conhecem a palavra, muitos conhecem a ação do Espírito, mas não são obedientes à palavra, né? E para isso é preciso encontrar em nós prática da palavra e sermos enviados para boa obra, ou seja, não adianta a gente conhecer a mensagem se a gente não tem prática de boas obras, né? Nós, através de Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Então hoje nós somos filhos
filhos amados de Deus, né? Pelo sacrifício que Jesus fez. E a vontade do Pai é que o Filho cumpra toda a ação de Deus através da palavra, né? Não é a vontade do Filho, é a vontade do Pai, né? Que isso fique bem claro. Foi essa a lei que foi quebrada no Éden, né? O homem decidiu fazer a vontade do homem e isso o afastou de Deus, né? E a vontade do Pai, a ação do Espírito e a aplicação da palavra traz o céu para nós aqui na Terra, né? Então, é assim que funciona, mais ou menos, o reino de Deus na nossa vida. E o padrão de Deus, ele é alto. O povo que saiu do Egito, eles eram mais de 600 mil homens. E só 2 entraram na Terra Prometida. Isso prova que muitos conheciam, ouviam, estavam ali presentes. Há muitos milagres, mas não praticavam a palavra, né? Então, assim, por isso que é importante a gente entender que deserto é lugar de juízo de Deus e muitas vezes de morte, né? Porque ali Deus ajuizou aquele povo e a maioria deles não passaram pelo juízo de Deus, né? Em Lucas, capítulo 1, 77, 78, 79, vamos lá para a Bíblia rapidinho, para que eu possa conseguir aqui. Vamos lá. Lucas 1, 77, 78, 79, diz assim: para dar ao seu povo conhecimento da salvação e remissão dos pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para iluminar os que estão assentados nas trevas, à sombra da morte, a fim de dirigir os pés pelo caminho da paz. Então, essa daqui foi a missão, né? Que Jesus ele operou na terra, né? Aí a gente vai dar uma lida aqui só para que a gente possa entender melhor aqui o que está escrito nessa mensagem, né? Fala da missão de João Batista, né? Que quando João Batista nasceu, Isabel estava grávida e a criança nasceu, Zacarias estava sem falar, e aí ele lança uma profecia sobre a vida do menino, e ele fala assim: tomado pelo Espírito, Zacarias fala, né? Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles, ou seja, perdão do pecado meu, não é perdão de pecado do meu irmão, é perdão do meu pecado, do meu para com as pessoas que estão comigo. Jesus ele não vai perguntar que tipo de pecado seu irmão cometeu, ele vai perguntar para mim qual foi o pecado que eu cometi, né? Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso, e ele brilhará sobre nós a sua luz. A condição para a luz de Deus é o arrependimento e o perdão dos pecados, né? E o céu brilhará a luz a todos que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar nossos passos para o caminho da paz, né? O perdão, ele traz paz no nosso coração, e Deus opera através do homem. Lá em Gênesis 26, a gente nota, né, que Deus, ele criou a terra para que Deus pudesse operar através do homem aqui na terra. Aonde ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Domine sobre os peixes, sobre as aves do céu. Então, assim, Deus ele deu uma ordem para que o homem dominasse a terra, né? E o homem deve ter domínio sobre o que foi criado antes dele, porque tudo foi criado antes do homem, inclusive sobre o mal, né? Nós podemos dominar as obras do maligno através da presença de Deus na nossa vida. Aí existe uma pergunta, né? Ou você vai preferir resistir a Deus? Porque quando a gente não faz a obra de Deus conforme a palavra, a gente está sendo resistente a Deus, a gente está sendo rebelde, né? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a salvação. Para ver salvação, é preciso prática da palavra através do mover do Espírito Santo, né? Não tem meio salvo, ou se é salvo, ou se é ímpio, né? Ou você tá grávida ou você não tá, então não tem metade, né? Ou é uma coisa ou é outra. O mundo já está em trevas, Deus precisa que você seja a luz, a operação da luz de Deus aqui na terra. Então cada um de nós devemos manifestar a luz de Deus, né? E a Bíblia relata para que a gente tome cuidado para que ninguém nos engane, né? Então ele fala assim, tome cuidado para que ninguém vos engane. A ação de Deus é em concordância aos princípios de Deus.
a ação de Deus ela não age conforme os nossos desejos. A ação de Deus ela é em concordância com os princípios de Deus, né? E não existe jejum, não existe oração sem que haja obediência à palavra de Deus. Então não existe poder nessas ações se não existir obediência à palavra, né? Então a gente vai aqui estar evidenciando através da palavra o que acontece, né? Deus, ele olha para nós e vê a evidência da palavra. E se ele encontrar somente 10% de evidência da palavra, ele só pode agir em nossa vida 10%. Por isso que muita gente tá na igreja, convive com algumas graças, alguns milagres, mas ainda não é salvo porque não foi transformado pela palavra. Aí se ele encontrar só 15%, ele só pode agir em 15%. Se ele encontrar 20%, ele só pode agir em 20%. E se ele não encontrar nada, ele simplesmente não age na nossa vida. Então, por isso que é tão importante que a gente possa manifestar a presença de Deus através das nossas ações, né? Porque ele afirma o salário do pecado é a morte, ou seja, o afastamento do agir de Deus, o desligamento das promessas espirituais de Deus para as nossas vidas. Então, assim, tudo isso faz parte do reino de Deus. E a fonte da ação de Deus é a obediência à palavra dele, né? Em Efésios 5:22 está escrito, ele aqui está falando uma analogia à esposa e ao esposo, mas eu vou ler para que você possa entender esse mistério, né? Ele diz assim, esposa, obedece ao seu marido como você obedece ao Senhor. Isso no Efésios 5:22. Aí lá no Efésios 5:25 está escrito assim, marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus. Ele fez uma analogia do casamento para dedicar a igreja a Deus. Aí ele fala assim, lavando com água e purificando com a palavra. Então a palavra de Deus, ela purifica a igreja. Aí ele relata no final, grande é esse mistério, mas me refiro a Jesus e a igreja. Então ele está dizendo aqui, né, que a igreja, ela precisa ser obediente a Cristo. Né? É isso que ele está dizendo. E ele está dizendo que Cristo já amou a igreja, ele já se entregou por ela, né? Então, por isso que é necessário que a esposa seja obediente ao marido como se fosse diretamente ao Senhor, né? O homem tem papel sacerdotal no lar, né? Ele precisa ser valente, ele é aquele que traz a vida de Deus para dentro do seu lar, ou ele leva o inferno para o seu lar. Então essa responsabilidade é dele. Se ele tratar com amor, com proteção, ele vai ter o céu na casa dele. Agora, se ele for negligente, infelizmente a presença de Deus não vai estar na família dele. Então vai ser da maneira que ele decidiu ser. Adão, ele negligenciou o papel dele, né? E o maligno rouba a presença de Deus do lar dele, né? O marido, quando ele está honrando, zelando, purificando e protegendo o amor de Deus, ele está sendo manifesto o ministério de Deus naquele lar, naquela casa. E é exatamente isso que Jesus fez, né? Ele honrou, ele zelou, ele purificou e ele protegeu a igreja. Isso ele já fez. E lá no livro de Isaías, capítulo 5, 6 e 7, ele diz assim, que a igreja precisa incorporar o Espírito de Deus e o Espírito Santo para vencer o mal, né? Então, a igreja que ela não tem incorporada nas ações da igreja o Espírito Santo, fica difícil ela vencer o mal. E como é que a gente evidencia isso? Através da obediência, né? Em Hebreus 5:7 diz, a Bíblia nos relata que Jesus fez um forte clamor com lágrimas e súplicas, embora sendo filho de Deus, se sujeitou à vontade de Deus. Então, quando a gente assassina o nosso eu e se sujeita à vontade de Deus, a gente está manifestando, né, a obra de Deus. E Jesus declara, minha verdadeira comida é fazer a vontade do meu Pai. E como a gente sabe qual é a vontade do Pai? Através da palavra de Deus, a palavra da igreja, né? A gente vai falar um pouquinho aqui das multiformes manifestações de Deus na igreja, através das pessoas, né? Com Pedro, Jesus, ele lança uma promessa para a vida dele. Ele fala assim, que você vai ser pescador de homens. E numa única pregação, Pedro, ele converte 3.000. Porém, para João,
João só tinha uma visão da revelação da palavra, né? E ele acabou sozinho numa cadeia lá em Patmos. É o que a gente sabe. E mesmo assim, João era o amigo fiel de Deus. Então, entre ser Pedro e entre ser João, eu fico com ser João. Eu quero a presença de Deus comigo aonde quer que eu estiver, seja na multidão, seja sozinho. Eu quero a presença de Deus comigo. Então, assim, Deus, ele trabalha em cada pessoa de uma maneira, né? Então, não é todo mundo igual. Jesus se tornou figura humana, mas ele era Deus, ele teve que submeter, ele teve que se sujeitar, ele teve que obedecer às condições de Deus, né? Em Filipenses 2, ele revela isso, ele diz assim, ele se humilhou a si mesmo, subsistindo de forma de Deus e se tornou homem. E ele próprio declara, eu não vim fazer a minha vontade, né? E ele alerta, aparta de mim vós que pratica iniquidade. Então, se você costuma praticar iniquidade, essa é a mensagem de Deus, né? Para quem pratica. Então, é interessante a gente deixar de fazer iniquidade. Porque muitos trabalham hoje e não obedecem a palavra, trabalham na casa de Deus, mas não obedecem. A palavra não anda com Cristo, né? E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, não só é interessante a gente participar, a gente ajudar, mas é mais interessante ainda a gente se submeter às condições de Deus e manifestar a presença dele, né? Jesus, ele precisou encontrar em mim evidência da obediência da palavra. Isso eu estou dizendo para a igreja, né? Ele procura isso na igreja, né? Pois essa é a matéria-prima para entrar no céu. Ou seja, se a gente não tiver evidência da presença de Deus na nossa vida, a gente não tem matéria-prima para a gente poder entrar no céu, porque a igreja vai ser retirada por um período e depois nós voltaremos para um novo céu e uma nova terra, que vai ser aqui mesmo, porque nós somos feitos de carne e osso. Então, essa matéria, ela vai continuar aqui. Mas a gente tem que evidenciar as obras do Altíssimo na nossa vida para que a gente tenha direito a seguir Jesus da maneira que ele nos ensina, né? E onde o homem estava, onde Adão estava quando o maligno estava assediando a esposa dele, né? Aonde ele estava? Cuidar é muito mais que demonstrar amor. Honrar é mais que obediência. Obediência é mais que crer. Honrar é dar boa referência. Então, quando nós damos boas referências da presença de Deus na nossa vida, a gente simplesmente está fazendo a obra de Deus através de nós, de cada um de nós, né? Então, a gente precisa disso para evidenciar a presença de Deus, né? E gerar cobertura espiritual é praticar a palavra, né? E se o homem comum ele tem 10 mandamentos, o homem espiritual ele tem 11, né? Que ele fala assim, novo mandamento te dou, que ameis uns aos outros. Para mim, essa é a parte aí mais complicada do ministério, mas é possível. Jesus, ele provou que era possível. Então, assim, essa é a mensagem. Eu espero que você tenha conseguido entender que foi tudo isso que Deus vem falando comigo no meu coração, né? Que vocês possam estar lendo aí os livros que eu citei nessa mensagem, o livro de Filipenses, de Isaías, de Efésios, de Hebreus, né? E que vocês consigam entender o teor dessa mensagem. Que nada vai valer a gente permanecer na igreja se a gente não tiver evidência da presença de Deus na nossa vida, através de prática, através de ações, de boas ações, né? E se o nosso desejo é a gente ir para o céu, a gente precisa praticar o que Deus, através de Jesus Cristo, ensinou pra gente. A vontade do Pai precisa prevalecer na nossa vida. A gente precisa realmente ser instrumento de Deus na terra dos viventes. Então, essa é a minha mensagem para hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus. Excelente final de semana e é isso. A paz, até a próxima. Se vocês gostarem, dá um joinha, dá um like.